Está no ar, Gestão Pública em Debate, um programa que discute a administração pública no âmbito federal, estadual e municipal, e também nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje nós vamos trazer aqui um tema um pouco diferente, mas também emergencial, que diz respeito à alimentação viva e os espaços urbanos onde se pode produzir uma horta comunitária, ou um jardim, enfim. É um tema novo, embora acompanhe o homem desde o início da sua evolução, há mais de 200 mil anos atrás. E para isso nós convidamos a educadora e eco-chefe de culinária de alimentação viva, a Bel Dinamarquês. Bel, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa, uma vez que você trabalha com aquilo que você vive, você se classifica, como podemos assim dizer, uma pessoa vegana. Eu gostaria que você explicasse como os hábitos alimentares mudaram e estão mudando e as pessoas estão voltando às suas origens. Por favor, nos dê essa aula. Primeiramente, quero agradecer de estar aqui nesse programa e poder falar desse assunto que eu considero tão importante para o desenvolvimento humano, da gente poder retornar às nossas raízes, retornar a poder plantar, poder cuidar da nossa alimentação, e mexer com a terra, mexer com hortas, também faz com que nossa saúde expanda e que a gente consiga ter muito mais clareza mental, disposição. E eu acredito que a alimentação para o dia a dia, ela tem mudado muito por conta de muitos movimentos que têm surgido, né? O vegetarianismo é um movimento muito antigo mesmo, né? Mas o veganismo é muito recente, então surgiu mais ou menos ali na década de 80, que veio esse movimento do veganismo justamente por amor aos animais, de pensar, não queremos consumir leite, nenhum derivado de animal, pela crueldade animal. E recentemente, com muitos estudos e com muitos ensaios que a ciência tem feito, tem percebido que o veganismo não só tem um impacto ambiental muito grande, como também tem um impacto para o corpo físico, na saúde das pessoas. Então, o corpo humano, se a gente for pensar na questão digestiva, na questão de todo o nosso trato digestivo, ele está adaptado para comer frutas, né? E existe um estudo que se chama The China Study, que é um estudo que percebeu que quanto mais as pessoas comiam na China, né, a proteína animal, maior era o índice de câncer. Então, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo comiam muito mais proteína, e as pessoas que tinham menos poder aquisitivo não tinham acesso à carne, então comiam menos proteína. E esse estudo percebeu que essas pessoas que tinham mais poder aquisitivo adoeciam muito mais do que as pessoas com menos poder aquisitivo. Então, esse é o meu trabalho. Eu tenho buscado entender cada vez mais o quanto a alimentação influencia no nosso dia a dia. Percebo que questão de humor, questão de disposição, questão de toda a nossa questão de saúde e a questão externa também, de estar bem com o próximo, de sentir vontade de amar as pessoas, também nesse sentido, eu percebo que a alimentação muda muito, né? Não só na minha vida, como na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, nesse sentido, é que eu tenho trabalhado a alimentação viva. Então, Bel, eu gostaria que você nos esclarecesse, porque você disse bem, a questão do vegetarianismo é muito antiga. Algumas civilizações, como a indiana, por exemplo, tem boa parte da população é vegetariana. Agora, o veganismo,
quais seriam as diferenças entre o veganismo e o vegetarianismo? O vegetariano, ele não consome proteína animal, né? Ele só não consome carne, né? E aí a gente vai para o veganismo ou vegetarianismo estrito, que não consome nenhum derivado de animal, ou seja, não consome leite, não consome ovos, não consome, evita não só no alimento, também não usar nenhum cosmético que faça teste em animais, evita usar roupas que sejam derivadas de animais como a seda, né? Não consome mel também. Então existem várias restrições dentro do veganismo. Isso seria um estilo de vida, uma filosofia de vida ou é uma prática, digamos assim, que a pessoa adota como um princípio? Como é que você explica isso? Eu acredito que cada indivíduo escolhe se é filosofia, se é uma prática, se é por uma questão de saúde. O que eu percebo e o que eu vejo ao meu redor é que as pessoas escolhem o veganismo por algumas questões. Uma delas, e geralmente é a que mais as pessoas escolhem ser veganas, é por amor aos animais, né? Por não querer mais esse tipo de crueldade com os animais. Outra delas é por amor à natureza, então por uma questão ambiental, porque existem alguns estudos que comprovam que o consumo de carne faz com que a produção de gases do efeito estufa seja muito maior, porque o gado são animais, o boi e a vaca são animais ruminantes, né? Então, a produção de gases, metano, de gases do efeito estufa é muito maior. Quanto maior a produção de gado, mais esses gases vão aumentando. E também do consumo da água, né? Porque para você produzir 1 quilo de carne, você precisa ter mais ou menos 10 mil litros de água. Então, pela questão ambiental também. E uma outra questão é pela questão da saúde, né? Que eu me tornei vegana por amor aos animais e hoje, majoritariamente, por uma questão de saúde. Tenho percebido que a minha saúde tem melhorado muito e modificado completamente o meu dia a dia. Então, acredito que são essas as escolhas, né, das pessoas. Você se apresenta também como ecochefe de culinária de alimentação viva. O que vem a ser essa alimentação viva? A alimentação viva é uma alimentação que escolhe usar os alimentos mais frescos possíveis, ou seja, no seu estado vital, no seu auge do seu estado vital. Ou seja, tudo é cru, nada se é consumido aquecido acima de 45 graus. Então, acima de 45 graus, a gente já perde vitalidade do alimento. E não é esse o alimento que entra na alimentação viva. E também as sementes, a gente preza por consumir elas germinadas. Então, no lugar da gente comprar uma castanha ou uma semente de girassol direto no granel e já consumir, a gente deixa elas germinando, porque assim elas vão despertar e o seu potencial nutritivo está muito maior. Então, a gente preza por se alimentar desses alimentos vivos, por isso que se chama alimentação viva. Quando a gente se alimenta de alimentos vivos, a gente se alimenta também de vitalidade desses alimentos. E como ecochefe, existem livros ou receitas culinárias desse tipo de alimentação? Estão disponíveis para as pessoas? A alimentação viva, ela tem se tornado muito mais forte recentemente, né? Mas claro que existem estudos mais antigos, mas mais ou menos de 5 anos para cá que ela tem vindo com mais força, né? Que vem junto com a alimentação desintoxicante, vem junto com vários processos curativos, né? E as pessoas têm buscado cada vez mais a alimentação viva para tentarem reverter alguns casos de doenças que são consideradas crônicas, né? E a alimentação viva, ela tem curado, tem sido um instrumento de cura para essas pessoas. Então, existem pessoas que estão disseminando, que estão levando
cada vez mais esse tipo de alimentação. Existem livros, só que ainda não é grandioso, né? Tanto que as pessoas não conhecem, não sabem o que é uma alimentação viva. É muito pequeno, mas tem sido cada vez maior. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o SEMAV, que é a Semana da Alimentação Viva, que já acontece há 6 anos, né? Agora vai ter a 6ª edição, que é um congresso online que traz profissionais do mundo inteiro para falarem sobre alimentação viva e sobre seu potencial curativo. E tem sido muito grande e muitas pessoas têm conhecido a alimentação viva por causa desse congresso. Então, cada vez mais tem se tornando popular. Eu gostaria que você falasse um pouco do suco de clorofila, que algum tempo atrás ele esteve em destaque nos meios de comunicação e que depois a gente percebeu que ele saiu, digamos assim, da mídia. Mas me parece que ele faz bons resultados, traz para a saúde das pessoas. O suco de clorofila eu considero que é a melhor maneira da gente iniciar, dar um primeiro passo em direção a uma alimentação mais saudável e em direção a um hábito mais saudável, né? O suco de clorofila é muito fácil de ser feito e tomar ele todos os dias é como se você tivesse dado um presente para o seu corpo. E o que acontece? Há pouco tempo atrás, o suco de clorofila, ele esteve em evidência, na verdade não era o suco de clorofila, era o suco detox, né? Então, a indústria, ela quis ter esse nome para ela, o suco detox, só que existe um grande problema da indústria, porque o suco de clorofila, ele não tem potencial nutritivo se for consumido depois de meia hora do seu preparo. E ele é feito basicamente com couve-flor, com couve de um modo geral, ou outras, alface, almeirão. Com o que se faz o suco de clorofila? A clorofila, ela é uma substância encontrada em todas as folhas verdes. Então a gente pode fazer um suco de clorofila com qualquer folha verde que seja comestível. A clorofila, ela... Até a laranjeira, pode ser? Até a laranjeira. A gente pode usar até o trevo, por exemplo, que é um mato, né? A Aura pronobis, enfim, a gente tem um monte de mato, a tiririca, né? Um monte de mato na nossa casa que a gente nem sabe que é comestível, mas que pode ser feito um suco muito nutritivo. A clorofila, ela é uma substância exatamente, não exatamente, mas muito parecida com o sangue, com a molécula do nosso sangue, a hemoglobina. Então, por essa questão, ela acaba sendo muito fácil de absorção pelo nosso corpo. E assim a gente consegue absorver uma quantidade de magnésio, uma quantidade de ferro, uma quantidade de nutrientes que às vezes a gente não tem na nossa alimentação. Você também tem trabalhado em escolas, você faz uma espécie de uma horta doméstica, um sistema de compostagem doméstica, onde, quando eu te conheci, você disse, leve uma minhoca para criar em casa. Eu gostaria que você falasse sobre esses equipamentos que vocês fazem e que vocês divulgam, ensinam as crianças e também os adultos que podem ter nas suas casas uma criação de minhoca e ter a sua própria horta doméstica, ali mesmo morando num apartamento. Então, gostaria que você, digamos assim, explicasse como funciona esse tipo de equipamento que vocês fazem de uma forma até artesanal, mas reciclada. Sim. Bom, a compostagem doméstica, ela é uma forma que a gente encontrou de reduzir a produção de lixo em casa. Então, a gente percebe que dependendo, né, da casa, claro, a gente consegue ter uma redução até de 65% do lixo, né? Fazendo a compostagem. O que é a compostagem? É a gente pegar os nossos restos de alimentos. Vou até mostrar. Isso, mostra aqui. Vou mostrar essa daqui. Isso. Então, a gente pega os nossos restos de alimentos, né, majoritariamente talos, cascas, tudo que for cru, tudo que for vivo, de preferência, porque assim como o nosso corpo, a terra também demanda de alimentos vivos.
e a gente vai transformar, porque a natureza tudo transforma, a gente vai transformar esses restos, que teoricamente seriam lixo, em humus, que é um fertilizante maravilhoso para as nossas plantas. E assim a gente vai reduzir também a produção de lixo em casa. Reduzindo a produção de lixo, a gente tem várias melhoras, né, no nosso dia a dia, mas também melhoras ambientais. Aqui você tem que pôr mais aqui na frente, ele para mostrar. Vamos ver o que você tem aqui. Então, aqui é uma composteira pequenininha, mas para mostrar mais ou menos como é o processo de compostagem, né? Então, aqui nessa primeira parte, a gente abre a tampa e vai colocando os nossos restos de alimentos e sempre cobre com serragem. Aqui em cima está com serragem. Então, a primeira camada é de minhoca, a segunda camada é de restos de alimentos, né, de preferência vivos, e a terceira é de serragem. E isso a gente vai fazendo várias camadas até que complete o pote. Depois a gente vai trocar, vai passar essa para baixo e essa para cima. E o que vai acontecer? Essa daqui, ela vai começar a virar humus e todo o líquido vai escorrer aqui para baixo. Esse líquido aqui, ele é um super biofertilizante. O biofertilizante, ele é como se fosse um adubo líquido para as plantas, só que é diferente do churume. O churume, ele é um composto líquido produzido em lixo e em aterros, que faz com que o solo seja poluído, os mares e o ar. E esse é o oposto, é um composto líquido, um biofertilizante que faz muito bem para o solo, faz muito bem para os mares e para o ar. Então, aqui é o processo. O alimento, nesse processo, leva mais ou menos 60 dias para virar completamente adubo. Por quê? Porque aqui a gente tem as minhocas e as minhocas aceleram o processo. As minhocas, elas se alimentam desse alimento que você colocou. E elas se reproduzem ali dentro, vão criando novas minhocas? Sim, as minhocas, elas são muito inteligentes. No momento que você começa a dar alimento para elas, elas vão falar assim, bom, tá chegando bastante comida, então a gente pode se reproduzir. Quando acabar o alimento delas, elas vão pensar, não podemos mais nos reproduzir porque não tem mais alimento, não temos mais as condições para ter uma quantidade grande de minhoca nesse ambiente. Então, quando a gente dá as condições necessárias, a gente começa a ter uma produção muito grande de minhoca. Elas se reproduzem mais ou menos, elas dobram de tamanho mais ou menos a cada 1 mês, 45 dias. E essa questão aqui, não é o churume que você falou aqui, esse líquido, você joga ele naturalmente assim na terra ou você dilui em água também? Eu considero muito importante que a gente dilua ele em água e não use excessivamente, porque ele é um líquido muito poderoso. Né? Se a gente usa em excesso, a gente pode matar as nossas plantas, né? Então, na dose certa, a gente pode fazer com que as nossas plantas fiquem muito mais alegres, muito mais felizes. Então, sim, a gente dilui 1 parte de biofertilizante para 10 partes de água, regando as plantas aí 1 vez por semana com essa diluição. Esse aqui, claro que é uma amostra, mas o normal, ele tem aproximadamente 1 metro de altura. Nós vamos mostrar a seguir ali a imagem, a cada 2 meses você vai mudando, então, a posição aqui de cada uma desses vasilhames, né? Isso, quando enche a gente passa, porque assim, essa daqui vai ficar fixa, a de baixo sempre fica fixa, certo. Mas essa primeira e essa segunda, a gente vai estar sempre mudando. Quando enche a gente passa para baixo e coloca a vazia por cima. Se caso as duas estiverem cheias, a gente vê qual que é mais antiga e a mais antiga a gente já pode transferir para a terra, né? Certo. Outra coisa, aqui você não coloca alimentos cozidos, como feijão, resto de feijão, arroz ou carne. Casca de ovo pode pôr? Casca de ovo, em uma quantidade que não seja excessiva, sim. Porém,
se não tiver cozido. Se o ovo tiver cru, na verdade, você pode colocar o quanto você quiser. Mas se ele tiver cozido, ele já não vai mais ter tantos nutrientes para a terra. Né? E borra de café, essas situações, pode pôr? Borra de café também pode pôr. Mas normalmente são cascas e talos de plantas, né? Exatamente. Essa é a base. E para não ter cheiro, não ter problema assim de atrair moscas, tem que sempre colocar muita serragem em cima para que não atraia outros tipos de vetores. O que acontece é que a nossa compostagem, ela é orgânica, né? Então, é natural que as frutas, as verduras, as cascas atraiam animais. Isso faz parte da natureza. Aqui dentro a gente vai ter um complexo de bactérias, fungos e outros animais, como as minhocas, né, e insetos, e que é natural da compostagem e que é natural dos restos de alimentos, né? Mas para que a gente evite os que são desagradáveis para o ser humano, a gente tenta colocar mais serragem. A serragem ela vai fazer uma camada que vai cobrir e vai fazer com que não exale cheiro. E picar bem também, digamos, os restos de casca, os restos das verduras, bem picadinho para facilitar o trabalho das minhocas, ou não é necessário? É legal picar, porque você vai facilitar justamente a digestão das minhocas, né? Assim como para a gente é muito mais fácil comer um pedaço de uma banana amassada do que uma banana inteira, né? Então, picar os alimentos vai facilitar o trabalho das minhocas e vai fazer com que a sua composteira não seja tão volumosa também. Então, você vai fazer com que ela renda muito mais o espaço. Você falou que digamos assim, essa alimentação viva, ela está ganhando uma proporção até planetária. Recentemente você esteve um período na Argentina, até fazendo um trabalho voluntário. Eu gostaria que você falasse sobre a sua experiência e como está, digamos, essa visão de uma alimentação mais natural, uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação que ela possa curar e não adoecer as pessoas. Eu vejo que a alimentação, ela vem desde a terra, né? Então, o país que produz mais é o país que tem mais facilidade de nutrição. Eu estive na Argentina e trabalhei como voluntária em um espaço que a gente chama de espaço depurativo, que é um espaço de cura onde as pessoas adoecidas iam para esse lugar com vários tipos de doença, tanto física quanto doenças neurológicas, né? Então elas iam para esse espaço e elas ficavam durante 10 dias se alimentando de alimentos vivos e também fazendo algumas outras terapias, né? Tanto terapia do riso, terapias que fazem bem para o mental, quanto algumas terapias também para o físico, né? Como a limpeza de intestino. E aí, nesse espaço, as pessoas faziam exames de sangue, faziam vários exames, né? Tinha alguns médicos e enfermeiros lá. E ao sair, refaziam esses exames. E percebiam que dava uma melhora muito grande na saúde e uma redução drástica no nível da doença, né? E eu estive lá, eu trabalhei na cozinha, trabalhei na horta, trabalhei na cozinha, depois eu trabalhei num espaço que a gente produzia os fermentos. E foi aonde eu aprendi tudo isso que eu sei hoje, né? Claro que depois eu vim estudando muito, mas sobre alimentação viva, foi nesse espaço que eu aprendi tanto e percebi que realmente é essa alimentação mais curativa para o ser humano. Então, eu estou entrevistando em Gestão Pública em Debate a Bel Dinamarquês, ela que é educadora, ecochefe de culinária de alimentação viva. Bel, alguma coisa que você gostaria de dizer, nos ensinar aqui nesta aula? Nós sabemos que hoje há uma preocupação muito grande nos ambientes urbanos, de hortas comunitárias, jardins comunitários. Isso começou em grandes cidades
americanas e europeias e está chegando aqui no Brasil. Você acha que o caminho é por aí mesmo, as pessoas se conscientizarem de que essa prática que nós estamos adotando no nosso planeta, ela está deteriorando a qualidade de vida aqui na Terra? É justamente isso que você falou, Jorge. Eu percebo que as pessoas precisam se conscientizar e que esse é o caminho. A gente percebe que essa maneira de se alimentar, essa maneira de viver, já não dá mais, porque as pessoas estão infelizes, as pessoas estão com depressão, cada vez mais doentes, o câncer tem aumentado, índices de doenças, problemas cardíacos, né? Hoje em dia todo mundo conhece alguém que já teve ou tem câncer e todo mundo conhece alguém que tem problema cardíaco ou já teve. Isso é de 50 anos para cá, é muito recente, né? E por que a gente chegou nesse nível, nesse estado? A depressão absurda, o nível de suicídio gigantesco, né? Então, a gente chegou num ponto que a gente precisa repensar o que a gente tem feito com a nossa alimentação, mas também com as ferramentas que o universo tem dado para a gente, que a natureza deu para a gente, né? O que a gente tem feito com isso? Então, eu acredito que tem esse movimento tanto prezando por uma alimentação mais natural, quanto prezando por mexer em terra, plantar, ensinar as crianças, tá junto nesse movimento, tem vindo com muita intensidade em busca de qualidade de vida, né? E isso tem crescido e eu acho maravilhoso e espero que as pessoas cada vez mais se conscientizem da importância da gente buscar o natural na nossa vida. Então, eu entrevistei em Gestão Pública em Debate a Bel Dinamarquês, ela que é educadora, eco-chefe de culinária de alimentação viva. E eu quero dizer, Bel, que eu fico encantado, maravilhado com ouvir as tuas palavras aqui, porque nós temos que ter essa preocupação com o nosso planeta, afinal de contas, temos que pensar não apenas na nossa geração, mas daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, e nós temos apenas esse planeta. Então eu quero parabenizá-la, dizer que não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado, hein? Gratidão.